E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Corporate Academy Podcast. Eu sou o Marcos e preparei um tema que eu acho que todo mundo se amarra. A busca pelo sucesso. Opa! Isso na área. A gente sabe que você vive na correria e não tem tempo para ler tudo, então a gente faz esse papo para você e te entrega as ideias mais bacanas. É isso aí. A gente destrincha tudo e te entrega o ouro puro. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que é tira e queda. Outliers, do Malcolm Gladwell. Outliers. Clássico, né? E logo de cara, o Gladwell já joga um balde de água fria naquela ideia de que sucesso é só suor e talento. Ele usa o exemplo do Benjamin Franklin para mostrar que não é bem assim. Benjamin Franklin. O dotado de $100. É, e mesmo. Todo mundo coloca ele num pedestal, né? Tipo, se ele conseguiu, qualquer um consegue. Ah, entendi. Aquele exemplo do sucesso americano, self-made man, por aí vai. É, mas o Gladwell vai lá e desmonta essa história. Ele mostra que o Franklin teve um monte de privilégio, um monte de vantagens que ninguém conta. Tipo o quê? Por exemplo, ele nasceu na Filadélfia numa época em que a cidade era um polo de oportunidades e por uma série de coincidências, ele acabou entrando num círculo de intelectuais e líderes que deram um empurrãozinho na carreira dele. Porque tem que estar no lugar certo, na hora certa, já é meio caminho andado. Exatamente. Mas o Gladwell não para por aí. Ele apresenta a famosa regra das 10.000 horas. Regra das 10.000 horas. O que é isso? É basicamente o seguinte. Para você virar mestre em qualquer área, você precisa de pelo menos 10.000 horas de prática. 10.000 horas. Nossa. Isso dá tipo, sei lá, uns 4 anos praticando 8 horas por dia, todo santo dia. É muita coisa, né? Mas ele usa vários exemplos para mostrar que essa regra faz sentido. Por exemplo, você sabia que os Beatles tocaram mais de 1.200 vezes ao vivo antes de estourarem no mundo? Caramba, não fazia ideia. Pois é. Eles passaram anos tocando em bares, em condições precárias, antes de fazerem sucesso. E essa experiência toda foi fundamental para eles desenvolverem o talento musical e a presença de palco. Faz sentido. Mas e aí? Se a gente precisa de 10.000 horas para ser fora de série, como é que alguém consegue acumular tanto tempo de prática? Boa pergunta. É aí que entra a questão da oportunidade. Gladwell usa o exemplo do Bill Joy, um gênio da computação, para ilustrar isso. Bill Joy? Não conheço. Ele foi um dos caras que criou o sistema Unix, que é a base de vários sistemas operacionais que a gente usa hoje. E o que é interessante é que ele teve acesso a um dos primeiros centros de computação da Universidade de Michigan. Ah, tá. Naquela época que o computador era um trambolho gigante que ocupava uma sala inteira. Isso. E era caríssimo, né? Só universidades e grandes empresas tinham acesso. Mas a sacada é que esse centro de computação da Universidade de Michigan tinha um sistema de tempo compartilhado, o que era revolucionário para a época. Tempo compartilhado. Como assim? Vários usuários podiam se conectar ao mesmo tempo, sabe? Isso permitiu que o Bill Joy passasse horas e horas programando sem gastar uma fortuna. Nossa, que sorte a dele. Pois é. E essa oportunidade fez toda a diferença. Ele conseguiu acumular milhares de horas de prática, enquanto a maioria das pessoas nem sonhava em chegar perto de um computador. Então a gente precisa de talento, dedicação e também da oportunidade de praticar para valer. É tipo, a gente precisa de um empurrãozinho do destino para ter a chance de alcançar o sucesso. Exatamente. E ainda tem a questão dos legados culturais que influenciam a nossa trajetória de maneiras que a gente nem imagina. É verdade. Mas a gente nem se dá conta, né? Mas a gente deixa essa parte para a próxima. Fica ligado que a gente volta já para desvendar mais mistérios do sucesso. De volta pro nosso mergulho em Outliers. Prontos para desvendar mais alguns mistérios do sucesso. Na primeira parte a gente viu que a oportunidade, o acesso a recursos, tudo isso conta muito, né? E a cultura. Como é que ela entra nessa história? Senta de cabeça. A gente às vezes pensa na cultura como algo meio abstrato, né? Mas o Gladwell, ele mostra com exemplos bem palpáveis como a cultura, o legado cultural, influencia a nossa trajetória e muito. Ele fala, por exemplo, da cultura de honra. Cultura de honra. Que tem raízes lá na sociedade dos pastores, tipo no sul dos Estados Unidos. Faroeste, duelo de pistoleiros. É isso aí, imagina, né? Antigamente, nesses lugares onde a sobrevivência dependia da criação de gado, a reputação de um homem era tudo. Qualquer insulto, qualquer ameaça à honra dele tinha que ser respondida à altura com violência, para mostrar que ele não era um cara para se mexer. E sabe o que é mais interessante? Essa cultura de honra, mesmo depois de séculos, ainda se manifesta de formas que a gente nem imagina. Sério? Como assim? O Gladwell, ele cita um estudo da Universidade de Michigan em que os pesquisadores, eles xingaram os estudantes de propósito. Engaram, que doideira. Mas pra quê? Para ver como eles reagiam. E sabe o que aconteceu? Os estudantes do sul dos Estados Unidos, que foram criados nessa cultura de honra, eles ficaram muito mais propensos a reagir agressivamente ao insulto mais que os outros estudantes. Muito mais. Eles se aproximavam do pesquisador de forma ameaçadora, com os níveis de testosterona e cortisol lá nas alturas. Caramba!
Quer dizer que até as sutilezas culturais, que a gente nem percebe, podem ter um impacto real no nosso comportamento. Total. É como se a gente carregasse a história dos nossos ancestrais nas costas sem nem se dar conta. Faz sentido? E essa influência da cultura, ela se aplica também a outros tipos de inteligência. A gente falou da regra das 10.000 horas. Mas será que tem outros tipos de inteligência que são importantes para a gente ter sucesso? Ah, com certeza. O Gladwell, ele não chega a mencionar diretamente no livro, mas tem um conceito que se encaixa perfeitamente aqui. A inteligência prática. Inteligência prática. O que é ali? É aquela habilidade de lidar com as situações do dia a dia, sabe? Saber se virar, ter jogo de cintura, negociar, persuadir, ler as entrelinhas. É o famoso ki da rua. Ah, entendi. E essa inteligência prática, ela também é influenciada pela cultura. Tipo, a gente aprende a se virar de acordo com o ambiente em que cresce. Sem dúvida. O Gladwell, ele conta a história do Chris Langan, um cara com QI altíssimo, considerado um dos homens mais inteligentes dos Estados Unidos. Mas, apesar de toda a inteligência, ele teve uma vida cheia de dificuldades. Pô, com o QI daqueles não podia, sei lá, simplesmente pensar em como resolver os problemas? É aí que entra a inteligência prática. O Langan, ele cresceu num ambiente familiar complicado, sem acesso a recursos, a oportunidades, e ele nunca desenvolveu as habilidades sociais necessárias para navegar pelo mundo. Ele era um gênio na teoria, mas na prática. Não conseguia se comunicar direito, defender os interesses dele, criar conexões. Tipo, tinha todo o potencial, mas não sabia usar. É isso aí. E aí o Gladwell compara o caso do Langan com o do Robert Oppenheimer, o físico que liderou o Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Oppenheimer, ele era brilhante também, né? Mas eu lembro de ter lido que ele tentou envenenar um dos professores dele na juventude. Ele teve seus momentos, digamos, complicados, mas Oppenheimer era um mestre na arte da inteligência prática. Ele sabia como lidar com as pessoas, como convencer e influenciar. No Projeto Manhattan, ele precisava liderar uma equipe de gênios, lidar com militares, negociar com o governo, e ele se saiu brilhantemente. Que diferença, né? Um era gênio, mas não tinha inteligência prática. E outro sabia usar a inteligência para alcançar os objetivos dele. Mas o que levou a essa diferença tão grande entre eles? Será que tem a ver com a criação que eles tiveram? Com certeza. O Oppenheimer, ele veio de uma família rica, influente, teve acesso à melhor educação, foi ensinado desde cedo a se comunicar com confiança, navegar pelos sistemas de poder. Já o Langan não teve as mesmas oportunidades. Então a criação que a gente recebe, o ambiente familiar, o contexto social, tudo isso influencia o desenvolvimento da nossa inteligência prática. É como se a gente fosse moldado pelas experiências que a gente vive desde criança. Exatamente. E o Gladwell, ele explora essa questão da criação quando fala sobre o estudo da socióloga Annette Lareau. Ela acompanhou de perto a vida de famílias de classes sociais diferentes para entender como elas criavam os filhos. E o que ela descobriu? Tinha muita diferença entre as famílias. Bastante. Ela percebeu que os pais de classe média e alta, eles adotavam uma abordagem que ela chamou de cultivo orquestrado. Eles preenchiam o tempo livre dos filhos com atividades extracurriculares, incentivavam a participação em debates, questionavam os professores, defendiam os interesses das crianças. Eles estavam ativamente engajados na formação dos filhos, preparando eles para o sucesso. E os pais de classe trabalhadora, eles faziam o quê? Eles tendiam a adotar uma abordagem mais naturalista, sabe? Davam mais liberdade para as crianças brincarem sozinhas, não se envolviam tanto na vida escolar e muitas vezes se sentiam intimidados pela autoridade. E essa diferença na criação, ela tinha algum impacto no futuro das crianças? Tinha sim. As crianças que foram criadas com cultivo orquestrado, elas desenvolviam um senso de direito, uma postura mais ativa de buscar o que queriam, de se comunicar com confiança, de questionar regras e sistemas. Elas aprendiam desde cedo as regras do jogo do sucesso. Nossa, interessante. Então quer dizer que a forma como os pais criam os filhos pode influenciar e muito as chances de sucesso deles no futuro. Exatamente. Essa é uma das mensagens mais poderosas do livro, na minha opinião. A gente precisa estar consciente de como os legados culturais, a criação que a gente teve, o contexto social em que a gente vive, tudo isso molda as nossas chances de sucesso. É muita coisa para assimilar, né? A gente viu como a oportunidade, a cultura, a criação, tudo isso influencia o sucesso. E o que mais o Gladwell explora no livro. A gente vai mergulhar agora em histórias fascinantes, como a dos advogados judeus em Nova York, a conexão entre o cultivo do arroz e a matemática, e o case inspirador da Keep It Academy. Parece que a aventura continua. De volta ao nosso mergulho em Outliers. A gente já viu como a oportunidade, a cultura, a criação, tudo isso influencia o sucesso, né? Mas e aí, será que existe uma fórmula mágica para garantir o sucesso? Ou, no fim das contas, é tudo uma questão de sorte?
De estar no lugar certo, na hora certa? Boa pergunta. E o Gladwell, ele explora essa questão da sorte analisando a história dos advogados judeus de Nova York. Advogados judeus. Que história é essa? Eles dominaram o mundo das fusões e aquisições nas décadas de 70 e 80, sabe? É. E o Gladwell, ele mostra como essa ascensão deles, na verdade, foi uma mistura de talento, trabalho duro e, sim, um pouco de sorte. Entendi. Mas como assim? Sorte. É que eles nasceram numa época em que as grandes firmas de advocacia de Nova York, aquelas dominadas pela elite WASP branca, anglo-saxônica e protestante, elas torciam o nariz para um tipo específico de trabalho. As disputas hostis por procuração. Disputas hostis por procuração. Que nome complicado. Basicamente são aquelas disputas entre empresas para conseguir o controle de outras empresas, sabe? Envolve muita briga, muita negociação, muito jogo sujo. E as firmas WASP, elas achavam esse trabalho menor, indigno do status delas. Ah, entendi. Então elas deixavam esse trabalho para outros advogados. Exato. E adivinha quem aproveitou essa oportunidade? Os advogados judeus que estavam ávidos por trabalho não tinham nada a perder. Eles não tinham preconceito com esse tipo de trabalho, sabe? Mergulharam de cabeça. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, as disputas hostis por procuração viraram o coração do mundo das grandes fusões e aquisições. E aqueles advogados judeus que antes eram considerados de segunda linha, acabaram se tornando os reis de Wall Street. Caramba, que virada. Mas então a sorte deles foi, na verdade, uma combinação de fatores. Tipo, tá no lugar certo, na hora certa, ter cultura e ética de trabalho certo. Isso aí. E o Gladwell, ele vai além, né? Ele mostra como até o tipo de trabalho que os nossos ancestrais faziam pode influenciar a nossa forma de pensar e agir. Ele explora a história do cultivo do arroz na Ásia e a relação disso com o sucesso dos asiáticos em matemática. Arroz e matemática? Que ligação maluca é essa? Parece estranho, né? Mas faz todo sentido. O cultivo do arroz, ele exige um nível de trabalho duro, persistência e inteligência prática que moldou a cultura de países como a China, Japão e Coreia. Mas o que o arroz tem de tão especial? É que, diferente do trigo que você planta e colhe com relativa facilidade, o arroz exige um cuidado constante. É preciso construir terraços nas encostas das montanhas, controlar a irrigação, transplantar as mudas, combater pragas. É um trabalho que exige muita atenção aos detalhes, paciência e persistência. E essa ética de trabalho, essa atenção aos detalhes, ela passou de geração para geração. Entendi. E como é que isso se conecta com a matemática? O Gladwell, ele cita estudos que mostram que as crianças chinesas, por exemplo, elas aprendem a contar mais rápido do que as ocidentais. Em parte porque o sistema numérico chinês, ele é mais lógico, mais fácil de entender. Ou seja, a forma como a gente aprende a contar, algo que parece tão básico, pode ser influenciada pela cultura dos nossos ancestrais. É incrível como tudo está interligado, né? A cultura, a história, a forma como nossos ancestrais viviam, tudo isso influencia quem somos e o que a gente pode alcançar. Mas, no fim das contas, qual a principal mensagem que o Gladwell quer passar com Outliers? Ele quer mostrar pra gente que o sucesso não é um acidente. O sucesso, ele é o resultado de uma série de fatores, muitos deles fora do nosso controle. A cultura, a família, as oportunidades, o trabalho duro, a paixão, tudo isso contribui para o nosso sucesso. Mas, ao entender como esses fatores se conectam, a gente pode criar um ambiente mais propício para que todo mundo, sem exceção, possa alcançar seu potencial máximo. E é justamente por isso que a gente mergulhou de cabeça em Outliers. É um livro que nos faz questionar as nossas crenças sobre o sucesso, sobre a meritocracia, sobre o papel da sorte na vida. A gente espera que esse mergulho profundo tenha te inspirado, te provocado a buscar o seu próprio caminho para o sucesso, seja ele qual for. E não se esquece, a gente está aqui para te ajudar a navegar nesse mundo, a desvendar os mistérios, a alcançar o seu potencial máximo. Valeu por mergulhar com a gente. E até a próxima.